boa noite. Olá, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro comenta a derrota de Maurício Macri nas primárias argentinas e diz que teme a fuga de argentinos para o Brasil nas próximas eleições. Após a repercussão negativa no mercado financeiro, o Banco Central argentino sobe a taxa de juros para 74% ao ano e tenta conter a desvalorização da moeda. Mercado financeiro no Brasil reage mal aos resultados das eleições primárias na Argentina. Ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, é alvo da Polícia Federal em operação contra lavagem de dinheiro e crime eleitoral. No interior de Minas, uma cena assustadora. Mulher é atacada com fogo e está internada na UTI com metade do corpo queimado. Novos protestos no Aeroporto Internacional de Hong Kong cancelam todos os voos. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Em evento realizado para banqueiros em São Paulo, o presidente do STF, Dias Toffoli, falou que o judiciário atua como poder moderador entre as instituições, mas hoje tem papel maior do que o previsto na Constituição. Dias Toffoli falou sobre a responsabilidade de cada um dos três poderes na retomada do crescimento. Para ele, o legislativo olha para frente e cria as bases da sociedade. O executivo cuida do dia a dia e o judiciário cuida do passado. Se nós colocarmos no sistema de justiça o destino do futuro, alguma coisa está errada. Porque não é o judiciário que vai determinar o futuro da economia, o futuro da sociedade. O presidente do Supremo afirmou que se o judiciário for além dos seus limites, ele vai ter o mesmo desgaste e o mesmo problema que as Forças Armadas tiveram no passado. Nós temos que ter menos judiciário. A política e as relações de confiança entre os entes e as pessoas reassumirem o seu papel. É necessário que a sociedade assuma a sua responsabilidade nas soluções. De fato, como diz Toffoli, não é o judiciário que vai definir o futuro da economia e da sociedade. Mas aqui entre nós é um fator que pode ajudar ou atrapalhar muito. Há alguma coisa de errada, alguma coisa estranha, quando um tribunal superior interpreta a Constituição de 11 maneiras diferentes. São 11 ministros, cada um com sua posição diferente. Cada ministro tem seu modo particular de ver as coisas. Não que tudo deva ter uma interpretação única, mas no Brasil temos uma situação confusa, para dizer o menos. Isso além das idas, voltas, vindas e reviravoltas que acontecem no STF, que tem que ser o instrumento da segurança jurídica. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que a reforma tributária enfrentará mais dificuldades do que a reforma da Previdência e voltou a rechaçar a volta da CPMF. A única certeza que eu tenho, e falo com toda a liberdade, até porque o presidente da República também já falou, não fica parecendo que é um conflito meu com a equipe econômica, é que nós não vamos retomar a CPMF na Câmara em hipótese nenhuma. Maia destacou que, sem incluir impostos estaduais, como planeja o governo federal, a reforma tributária não é eficaz. O governo vai encaminhar, enfim, uma proposta que unifica os impostos federais. A gente acredita que, sem tratar dos estados, não parece uma reforma eficaz, já que a gente sabe que o ICMS hoje é onde temos os maiores problemas. A gente sabe que nessa matéria nós teremos atores distintos dos atores
da reforma da Previdência trabalhando, né, ou por não mudanças, ou por restrições naquilo que a gente pretende fazer. Para o presidente da Câmara, a maior resistência às mudanças na arrecadação de impostos deve vir do setor de serviços, em que muitas empresas pagam menos impostos do que deveriam. Você vai ter que resolver desigualdades, e aí você vai ter um embate diferente, mas eu estou convencido que nós temos um parlamento reformista. E esse parlamento reformista tem muita condição de dar uma contribuição forte, não ao governo, mas ao país. Claro que quem vai pagar na reforma tributária a conta resiste e mobiliza todas as forças que pode. Além disso, Rodrigo Maia tem carradas de razão quando fala em incluir impostos estaduais na reforma. Esse é o momento que temos para que se chegue a um sistema tributário mais justo e menos burocrático. É preciso passar como um trator sobre essas resistências. O Departamento de Estradas de Rodagem lançou hoje um aplicativo para ajudar os motoristas nas consultas referentes ao órgão. Com o aplicativo, os donos de veículos multados nas rodovias estaduais paulistas vão poder realizar a indicação do condutor que cometeu a infração e realizar consultas às multas, por exemplo. O DER online é gratuito e já está disponível para downloads. A consulta poderá ser feita pelo Renavan do veículo, CPF ou CNPJ. A partir de agora, o site do DER permite também aos condutores o preenchimento de um formulário para solicitar a penalidade de advertência por escrito e acompanhar o resultado da análise da defesa de autuações e os recursos administrativos enviados ao órgão. As mineradoras de todo o país ganharam mais prazo para eliminar de vez as barragens de rejeitos construídas no método alteamento a montante, o mesmo usado nas estruturas que se romperam em Mariana e Brumadinho. A Agência Nacional de Mineração já havia determinado que as mineradoras eliminassem todas as barragens do tipo alteamento a montante no país. Para as estruturas que já estão desativadas, o prazo ia até 15 de agosto de 2021. Para as que ainda estão em funcionamento, a data limite era agosto de 2023. Com a decisão anunciada hoje, as mineradoras ganharam mais 4 anos e o novo prazo dado para o fim dessas estruturas é 15 de setembro de 2027. Atualmente, existem 84 barragens desse modelo em funcionamento no país. Em 43, há risco de rompimento com ameaça a vidas e prejuízos econômicos e ambientais. As barragens de Mariana e de Brumadinho, que se romperam em Minas Gerais, eram construídas no método a montante. A nova resolução da ANM também adiou de fevereiro do ano que vem para setembro de 2021 o prazo para a conclusão de obras para estabilização de barragens existentes. A prorrogação dos prazos para facilitar a vida das mineradoras é um erro grave que pode ser até fatal. A Agência Nacional de Mineração certamente está assumindo a responsabilidade sobre qualquer desastre que aconteça nessas obras precaríssimas. A Justiça Federal suspendeu parte do decreto do presidente Bolsonaro que exonerou 11 integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A decisão atende ao pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública. Segundo o MPF, as exonerações inviabilizariam o funcionamento do órgão. Os peritos vistoriavam presídios para prevenir o tratamento cruel aos presos, como prevê a lei de 2013, criada para atender uma exigência da ONU. A decisão é liminar e o governo deve recorrer. A FUVEST abriu hoje as inscrições para o vestibular do ano que vem. O vestibular vai selecionar os candidatos para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo. As inscrições podem ser feitas até o meio-dia do dia 20 de setembro pelo site da FUVEST. Após o candidato fornecer as informações solicitadas, é gerado um boleto bancário com a taxa de inscrição de R$ 182.
Este boleto deverá ser pago até o dia 24 de setembro. A primeira fase do vestibular vai ocorrer no dia 24 de novembro e a segunda nos dias 5 e 6 de janeiro de 2020. Na hora de procurar emprego, muita gente se esquece que um currículo bem escrito é essencial para ser aprovado. Um levantamento mostra que 3 em cada 10 candidatos são eliminados por causa de erros de gramática. Humberto vive uma longa espera distribuindo currículos. Eu sou técnico em mecatrônica, metalurgia. Quanto tempo você está parado? Mais de 2 anos já. Mas não é só jogar informações no papel e sair por aí distribuindo. A vigilante Pamela tem uma imagem clara sobre o valor de um currículo. Currículo bem feito é uma porta de entrada, é um convite, é o seu cartão de visitas profissional. Se você não tiver esse cartão, E é aí que mora o perigo. Uma pesquisa feita por uma empresa de classificados online para empregos mostra que as vagas vão ficar para uma outra hora para 34% dos candidatos, porque os currículos foram mal elaborados. Nesse caso, isso significa com erros de português. Falta de S em algumas palavras, erros de concordância verbal, principalmente. Esses são os erros que a gente encontra de maneira geral nos currículos. A pesquisa ouviu mais de 400 recrutadores, gente que analisa de 30 a 50 currículos por dia e encaminha de 5 a 10 pessoas para a próxima fase, a entrevista de emprego. O primeiro critério é a experiência, o segundo é a forma como o candidato escreveu o currículo. Entregou quanto já? Entreguei, acho que uns 20. Resultado? Até agora não apareceu nada, mas continuar tentando aí, né? Caprichar no currículo pode ser o caminho para encurtar a distância entre o desemprego e um novo trabalho. Revise os seus dados de contato. Isso também apareceu na pesquisa. E-mail e telefone desatualizados. A segunda dica é, peça para alguém revisar, se possível 2 pessoas. E uma terceira é, um currículo que não seja extenso. Então, no máximo, 2 folhas está mais do que bom. A foto, nós recomendamos não colocar, apenas se o recrutador solicitar. O que é importante você colocar? A sua experiência, o que você fez, quais foram os resultados que você atingiu. Isso é importante sem se gabar demais. E olha, já que estamos falando em currículo, uma outra informação importante. O SENAI, Serviço Nacional da Indústria, fez uma pesquisa sobre as profissões que vão apresentar maior crescimento nos próximos 4 anos no Brasil. Segundo esse estudo, o segmento ligado à tecnologia vai permanecer em alta e os trabalhadores terão que participar de cursos de aperfeiçoamento profissional. As áreas que mais vão demandar novos conhecimentos são transversais, metal, mecânica, construção, logística, transporte, alimentos, informática, eletroeletrônica, energia e telecomunicações. As ocupações com maior taxa de crescimento até 2023 são condutores de processos robotizados, técnicos em mecânica veicular, engenheiros ambientais, pesquisadores de engenharia e tecnologia, profissionais de planejamento, programação e controles logísticos. Para se adaptar ao novo cenário, cerca de 10 milhões de trabalhadores brasileiros que hoje ocupam cargos industriais vão precisar de novas capacitações nos níveis superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento. A demanda por qualificação prevista no relatório atinge tanto trabalhadores já empregados quanto aqueles que ainda vão ingressar no mercado de trabalho. O presidente Jair Bolsonaro deve indicar o nome para a Procuradoria-Geral da República no próximo dia 17. Um dos cotados para o cargo é o subprocurador-geral Augusto Aras. Em uma entrevista ao Rede TV News, o subprocurador falou sobre acusações de políticos e colegas de ser esquerdista. A entrevista é de Renata Teodoro. Hoje eu converso com o subprocurador Augusto Aras, natural de Salvador, Bahia, e ingressou no Ministério Público em 1987. Muito obrigada por essa entrevista. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o nome do senhor é um dos mais falados para assumir a PGR. E o senhor tem se encontrado com o presidente Jair Bolsonaro. Como é que está esse cenário? Efetivamente, eu estive com
o presidente Jair Bolsonaro por 4 vezes. E nessas oportunidades, o presidente me ouviu acerca de modos de pensar o Ministério Público Federal, o Ministério Público da União, o Ministério Público Brasileiro, e especialmente no que toca a questões de ordem econômica, com vistas ao destravamento da economia do país. Bom, e o senhor tem sofrido também muita pressão, até por parte de alguns parlamentares do PSL, sobre ser esquerdista, sobre ser defensor do MST. Eu queria saber como é que o senhor tem enfrentado aí essas críticas, esses ataques. A liberdade de expressão é o primeiro valor e princípio fundante da democracia. Então eu recebo com humildade as críticas, não só das deputadas, mas das redes sociais, movidas por esses dossiês de que eu seria esquerdista. Eu não me considero esquerda e nem me considero direita, mas me considero um cidadão cristão, um cidadão que acredita no modelo econômico de mercado aberto, de proteção à vida, à liberdade, e o que penso coincide com as ideias postas neste governo e nos auxiliares do presidente da República. Se o presidente da República encontrar alguém que possa atender às suas demandas, estarei eu torcendo como brasileiro para que faça o melhor. O senhor falou aí de combate, né, e me remeteu a alguns temas polêmicos que o governo tem enfrentado, como ideologia de gênero, criminalização da homofobia. Eu queria também que o senhor deixasse aqui sua marca, né, em relação a esse momento que a gente está vivendo. Bem, eu queria inicialmente, Renata, dizer que esses temas têm vindo a lume nas redes sociais. No conjunto dessas críticas que me são dirigidas no que toca a um suposto esquerdismo. E eu quero dizer de logo que toda a campanha que vem sendo movida contra mim nas redes sociais, ela resulta da edição de palestras, de entrevistas, de falas minhas, ou de escritos. Augusto Aras também falou sobre o Supremo e criticou algumas decisões da Corte. Temos primeiro que lembrar que o Supremo vem, eventualmente, usurpando a competência do Congresso Nacional. Criminalizar a homofobia é usurpar a competência do Poder Legislativo. Assim como a liberação da maconha também é um outro problema que só pode ser tratado pelo Congresso Nacional. O aborto, em todas as suas dimensões e todas as suas circunstâncias, é também um outro tema a ser tratado pelo Congresso Nacional. A entidade familiar, que na Constituição exige um homem e uma mulher, a união estável, que também no Código Civil exige um homem e uma mulher, o Supremo resolveu dar uma interpretação à lei civil para excluir da lei civil a expressão homem e mulher. O subprocurador também comentou uma fala de 2008. À época, ele foi acusado pela direita de defender os movimentos sociais. E eu fui muito veemente na minha fala à época, quando disse que não se deveria criminalizar movimentos sociais, mas deveria punir rigorosamente, criminalmente e civilmente, os responsáveis pelos movimentos sociais despersonalizados, porque não se poderia haver aproveitadores no meio desta manifestação que, em princípio, deve ser legítima para a nossa democracia participativa. Outra pressão também, até mesmo política, né, que o nome do senhor vem sofrendo aí, é por conta de não estar na lista tríplice. Isso aí seria um problema? De hipótese alguma. O presidente não está obrigado a indicar quem quer que esteja em lista tríplice. O presidente é o senhor da escolha do futuro Procurador-Geral da República. E eu fui o primeiro a dizer que não participaria de nenhum tipo de disputa acerca de lista tríplice, e disse por quê? Porque a lista é eminentemente corporativista. O
Bolsonaro fez hoje a primeira visita ao Rio Grande do Sul como presidente para inaugurar obras da duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas. Em discurso durante a cerimônia, Bolsonaro comentou a vitória nas eleições primárias da chapa de esquerda de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, na Argentina. A BR-116 é um corredor de escoamento de produtos agrícolas e industriais entre o Brasil e o Mercosul. A obra de duplicação começou no segundo semestre de 2012 e deveria ter sido concluída em 2015. Durante o discurso de cerca de 15 minutos, o presidente Jair Bolsonaro fez um anúncio de um novo aporte de R$100 milhões nas obras ainda este ano. Bolsonaro também falou sobre a derrota do presidente argentino Maurício Macri nas eleições primárias do país vizinho. Não se esqueçam aqui mais ao sul da Argentina o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chávez e de Fidel Castro, deram um sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá. Em uma declaração surpresa ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o presidente adiantou que na semana que vem o Brasil não terá mais radares móveis. Deixar bem claro, não são apenas palavras. Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Bolsonaro deve voltar ao Rio Grande do Sul no fim do mês, na abertura oficial da Expo Inter em Esteio. O mercado argentino reagiu mal à derrota do presidente Macri nas eleições primárias do país. O Banco Central da Argentina elevou a taxa de juros para 74% ao ano para tentar conter a desvalorização do peso. O valor do peso argentino chegou a cair 30% na manhã de hoje. O índice Risco País aumentou rapidamente e as ações de companhias argentinas tiveram forte queda. O Banco Central argentino interveio, vendeu $100 milhões e aumentou em 10 pontos a taxa de juros para tentar conter a desvalorização da moeda nacional. O dólar, que na sexta-feira estava a 46,55 pesos, chegou a ser vendido a 61 pesos hoje e fechou o dia em 57,30. O tumulto no mercado financeiro argentino acontece um dia após o resultado das eleições primárias do país. Com 98% das urnas apuradas, o peronista Alberto Fernandes, da Aliança Frente de Todos, ficou à frente. Ele, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice, obteve mais de 47% dos votos. O atual presidente Maurício Macri, da coalizão Juntos pela Mudança, obteve 32%. O terceiro colocado foi o também peronista Roberto Lavagna, com 8,22%. A vitória de Fernandes já era esperada, mas não com tanta vantagem. Os atuais resultados dariam para ele a vitória já no primeiro turno das eleições de outubro e indicam que a derrota de Macri é praticamente irreversível. Após uma reunião com ministros na tarde de hoje, Macri disse que os argentinos estão mais pobres que antes das primárias. Ele atribuiu a derrota à crise econômica do país, mas disse que a reação dos mercados se deve ao kirchnerismo. Isso demonstra que tem um problema grave entre o kirchnerismo e o mundo econômico e político. O mercado não confia no que eles pretendem fazer outra vez com a Argentina. Apesar do resultado, Macri negou que fará mudanças no gabinete. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Vai reagir, vai fazer uma série de planos que começam amanhã, depois, enfim. O resultado dessas primárias, com uma diferença tão grande, foi uma enorme surpresa. Segundo especialistas, dificilmente será revertido na eleição. Agora pululam as análises de obras feitas. Mas as razões dessa derrota de Macri, é claro, estão na economia. Ele diz que a situação econômica atual é herança, consequência de 12 anos de kirchnerismo.
A tensão comercial entre Estados Unidos e a China e a possível volta da esquerda ao poder na Argentina fizeram o dólar disparar. A moeda americana fechou em alta de 1,07% no nosso mercado local, valendo R$ 3,98. Chegou a passar dos 4 durante o pregão e é o maior nível desde 28 de maio, quando chegou a R$ 4,02. A prévia do PIB, divulgada hoje pelo Banco Central, indica um início de recessão técnica, quando há 2 trimestres seguidos de contração na economia. O número do segundo trimestre do ano foi de 0,13%. A baixa já era esperada por causa das quedas em setores como serviços, indústria e comércio. O Banco Central e o Ministério da Economia projetam um pequeno crescimento do PIB de cerca de 0,8% em 2019. O ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, foi alvo hoje de mais uma fase da operação que investiga a Caixa 2, lavagem de dinheiro e recebimento de propina no valor de R$ 3 milhões. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 2 mandados de busca e apreensão. Um no apartamento dele, outro no escritório que fica no mesmo prédio na zona sul de Belo Horizonte. Fernando Pimentel é investigado por crimes eleitorais e lavagem de dinheiro durante campanha ao governo de Minas em 2014. Segundo delação feita pelo empresário Benedito Rodrigues, o Bené, quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do governo Dilma Rousseff, Pimentel teria favorecido a construtora OAS com obras realizadas no Uruguai. Em troca, recebeu doações que não foram declaradas. A empresa OAS, conforme colaboração premiada, teria doado um valor aproximado de R$ 3 milhões e essas consultorias teriam emitido notas fiscais de serviços não prestados para legalizar o dinheiro para a campanha eleitoral. Investiga-se se o ex-governador seria sócio oculto das referidas empresas. No endereço do petista foram recolhidos documentos e cédulas de dólares, euros, libras e reais. A defesa do ex-governador classificou como excessivo os mandados de busca e apreensão, mas afirmou que ele está à disposição da Justiça. A OAS informou que também vai contribuir, prestando todos os esclarecimentos necessários. A Justiça Federal do Distrito Federal deu um prazo de 10 dias para o Ministério Público se manifestar sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos. A ação do MPF não cita nepotismo, mas defende que o governo observe critérios para a escolha de pessoas de fora da carreira. Por exemplo, como ter reconhecido mérito em atividades diplomáticas, relevantes serviços diplomáticos prestados ao país e pelo menos 3 anos de experiência nesse sentido. O MP quer que a Justiça anule uma possível indicação que não cumpra esses requisitos. Uma outra ação parecida tramita no Supremo. A morte de 2 moradores de Santos, no litoral sul de São Paulo, por uma doença transmitida por pombos, serve de alerta para todos nós sobre os cuidados ao ter contato com essas aves. No chão, na sacada dos prédios ou em cima das telhas. Onde há restos de comida, lá estão eles. Conhecidos como ratos que voam, os pombos e a sujeira provocada por eles podem transmitir ao menos 70 diferentes tipos de doenças. Entre elas, a criptococose, que no último mês matou o cinegrafista Mauro Sérgio Gil Senhorães, de 43 anos, em Santos, após 4 meses internado. Ele não enxergava mais direito, ele chegou a ficar surdo, ele teve uma fase muito horrível de demência, né? Onde ele não me reconhecia mais, onde ele falava palavras em vão, ele tinha convulsões direto, terríveis, vômitos direto. Aí ele começou a apresentar hidrocefalia. No mesmo mês, a doença também vitimou, na mesma cidade, o empresário José Wilson de Souza, de 56 anos. A criptococose é uma doença infecciosa causada pelo fungo de fezes de aves, principalmente dos pombos. Esses fungos se espalham pelo ar e, após serem inalados pelas pessoas, se instalam no pulmão e depois migram para o sistema nervoso central. Os primeiros sintomas são fortes dores de cabeça, febre, fraqueza,
náusea, dores no peito, vômito e alteração de visão. Reduzir os impactos causados pelos pombos não é tarefa fácil por causa de sua rápida reprodução. Não oferecer alimentos a eles e não jogar restos de comida na rua são tarefas que ajudam a afastar os pombos, que geralmente se concentram em locais onde a oferta de alimentos é maior. Sem comida, a reprodução diminui e, com isso, os pombos acabam migrando para outras regiões. Além de não alimentar essas aves, outros cuidados podem ser tomados. Você vai limpar um porão que está cheio de fezes de pombo, um sótão, um lugar, principalmente um local fechado, tá? Como é que você tem que fazer? Umedecer aquele lugar com água clorada de preferência. Você passar por um lugar que o pombo levantar voo, prende a respiração. Dá uns 2 minutinhos, aí você respira de novo. Não vai morrer sem respirar, mas pode morrer por causa daquela poeira do pombo. Os casos de sarampo não preocupam só aqui no Brasil. Os números do primeiro semestre de 2019 são os mais altos no mundo dos últimos 13 anos. O surto da doença está se espalhando rapidamente pelo planeta. A informação consta no relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado hoje. Os casos desses 6 primeiros meses de 2019 são 3 vezes maiores do que no mesmo período do ano passado. República Democrática do Congo, Ucrânia e Madagascar são os países que lideram com mais casos. Os números não foram divulgados. No Brasil, entre os dias 5 de maio e 3 de agosto, 907 casos de sarampo foram confirmados pelo Ministério da Saúde. 901 só no estado de São Paulo. Rio de Janeiro e Bahia são os outros estados que registraram a doença. É mentira criminosa que a vacina contra o sarampo faz mal. Só faz bem. Você é responsável. Salve vidas. Tome a vacina e leve sua família para vacinar. Mãe e filho foram resgatados após passarem 4 horas debaixo dos escombros da casa em que viviam, que desabou nesta manhã no Rio de Janeiro. Os vizinhos aplaudiram o trabalho dos bombeiros, que durou 4 horas e salvou 2 vidas. Rayane Martins da Silva, de 19 anos, foi retirada primeiro. Meia hora depois, o filho Nicolas Martins da Silva, de 3 anos, também foi resgatado. Os 2 foram levados para um hospital da região e têm um estado de saúde estável. Eles se preparavam para sair de casa por volta das 6h30 da manhã, quando a casa de 3 andares, onde moravam em Curicica, desabou. O pai de Rayane escapou porque não dormiu em casa esta noite. Ele se emocionou ao saber que os 2 estavam vivos. Eu pensei que ela já tinha saído, aí a mãe dela ligou para ela. Ela tem uma viciada em telefone, que o telefone estava assim no rosto dela. Eu que tirei o telefone dela. Aí ela conseguiu atender. Aí eu me desesperei antes de ver minha filha, que eu tentei descer, não achei. Aí eu pulei e abri o buraco, aquele buraco lá, quem fez foi eu. Rayane mandou um pedido de socorro por mensagem de áudio em um grupo do pessoal com quem trabalha. Pelo amor de Deus, a minha casa caiu em cima de mim e o meu filho está gritando. Alguém mandou uma ambulância para a Vila Aurora, 1000, casa 56. Aqui perto da Vila Sapé, por favor. Eu escutei do lado, nosso vizinho gritando. A vizinha, meu filho, me ajuda, porque ele tinha ficado lá dentro. A construção que desmoronou tinha 3 anos e estava localizada em uma área pantanosa à beira de um rio da comunidade do Sapé, na zona oeste do Rio. Outras 2 casas também foram atingidas pelos escombros. Até o fim da tarde, 5 casas foram interditadas pela Defesa Civil. A nossa equipe percorreu algumas ruas da comunidade e encontrou paredes rachadas e descascadas em péssimas condições de conservação. Os moradores temem que algo pior possa acontecer. Tudo aqui é área de risco, porque isso aqui era pântano antigamente, né? Então, muita água. A região é próxima a Muzema, onde em abril desse ano, um prédio desabou matando 24 pessoas. O local é explorado por milicianos que constroem e comercializam imóveis de forma irregular. A polícia deu detalhes sobre a libertação de um jovem de 21 anos sequestrado e mantido refém em um cativeiro no interior de Minas. O crime foi comandado de dentro da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem.
Imagens de uma câmera de segurança flagram quando 2 sequestradores param em frente à casa da vítima e descem do carro, que era dirigido por uma mulher. Minutos depois, eles fogem em alta velocidade, levando o jovem de 21 anos como refém. O caso foi na quinta-feira, em Bom Despacho. A vítima viajou por 2h30 até um cativeiro em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. Os criminosos pediram um resgate de R$1 milhão. O rapaz foi obrigado a gravar um vídeo para a família. Eu estou bem, eles não estão me maltratando, já me deram comida e acabei de tomar banho também. Os policiais conseguiram localizar o cativeiro e libertar o estudante na noite de sexta-feira. Lilian White Sodré Barbosa, de 29 anos, e Sandra Cristina de Oliveira Belo, de 37, vigiavam o imóvel e foram presas em flagrante. Segundo as investigações, o sequestro foi comandado de dentro do presídio Nelson Hungria por Tiago Rodrigues Ribeiro e Daniel Augusto Cipriano. Os 2 presos, o Tiago e o Daniel, são da região de Bom Despacho, então conhecem bem a região, então selecionaram a vítima, recrutaram os outros envolvidos, dividiram a tarefa de cada um, falaram que ela tinha que pagar, que senão ia levar ele para fora do estado, ia picar o corpo dele. O resgate não foi pago. 2 suspeitos que participaram do sequestro ainda são procurados. É grave o estado de saúde de uma jovem de 19 anos que teve o couro cabeludo arrancado quando andava de kart neste domingo no Recife. Hoje a pista foi interditada. O acidente aconteceu na pista de kart instalada no estacionamento deste supermercado em Boa Viagem, zona sul do Recife. Os cabelos de Débora Stefane Dantas de Oliveira, de 19 anos, enroscaram no motor do brinquedo. Nesta segunda-feira, equipes do PROCON encontraram irregularidades e interditaram o lugar. Diante da informação já do proprietário, dizendo que não existia autorização para funcionar, nós procedemos com a interdição do local, de maneira a garantir aí que esse funcionamento não venha ocorrer outras situações como a tragédia que aconteceu e tudo que está relacionado com a defesa do consumidor. A jovem teve o couro cabeludo arrancado pelo brinquedo. Ela passou por cirurgia e está internada em estado grave no Hospital da Restauração, na área central do Recife. As advogadas da vítima informaram que a família deve registrar um boletim de ocorrência para que a polícia investigue o caso. Foram negligentes, não prestaram nenhum tipo de socorro. É até de se estranhar. Nem bombeiro civil, nem bombeiro militar, não foi chamado nenhuma viatura por parte deles para equipe de socorro, nada. Até os seguranças que estavam na hora ali, eles se afastaram e infelizmente não fizeram nada. O empresário responsável pela pista de kart disse que está prestando apoio à vítima e que pretende encerrar as atividades do brinquedo no Recife. É passada toda a orientação, a pessoa que passou a orientação para cliente tem mais de 15 anos de experiência no mercado, ela é aqui da cidade, trabalha com piloto profissional em cartódromo, já trabalhou em outras pistas aqui em Recife, então a gente tem a preocupação disso. Só que a nossa preocupação hoje não é isso, a nossa preocupação não é documento, a nossa preocupação é a cliente, a gente quer que ela fique boa, que ela recupere. Uma mulher que foi atacada com fogo no meio da rua está internada na UTI com metade do corpo queimado em Ouro Fino, no interior de Minas Gerais. A cena impressionante foi registrada por uma câmera de segurança. A mulher que vendia balas na rua caminha em direção ao agressor. Segundo a polícia, ele jogou gasolina e em seguida ateou fogo nela. As chamas se espalharam rapidamente pelo corpo da vítima. Ela se desespera e chega a tirar a roupa e jogar no chão. O ataque foi na noite de ontem. A mulher foi identificada como Vanessa Maria de Araújo, de 27 anos, que está grávida de gêmeos. Ela está internada com queimaduras de 2º e 3º graus em 50% do corpo. O estado de saúde dela é estável. O agressor, Cleudoaldo Vidal Nunes, e a mulher que estava com ele, Geisiara Ponciano, foram presos na rodoviária da cidade tentando fugir. De acordo com a polícia, os 2 vivem na rua e fazem malabarismo com fogo em troca de dinheiro. O motivo da agressão não foi esclarecido. Que coisa horrível. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, prorrogou por mais um ano a atuação da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná. A portaria com a decisão será publicada amanhã. Depois será submetida ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Esta é a 5ª prorrogação desde que a Força Tarefa foi criada em 2014. Querem acabar com ela, vamos ver.
Depois de um final de semana de calor, vamos saber como vai ficar o tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A segunda-feira foi de bastante sol e calor em grande parte do Brasil. Em São Paulo, as temperaturas ficaram acima dos 30 graus. Foi um dia bastante quente no interior do estado e também na capital paulista. A cidade de São Paulo teve hoje o dia mais quente do inverno até agora. Mas olha, esse calorão está com as horas contadas. Vem frio aí, a temperatura vai despencar. Amanhã, máxima de 21 graus com chuva a partir da tarde, chuva fraca, leve. Na quarta-feira, olha só, a madrugada gelada com mínima de 9 graus, máxima de 13, vai esfriar bem. Os cariocas também vão sentir aí a mudança brusca no clima. Vem chuva, vem frio, amanhã o tempo fica fechado, bastante encoberto. Na quarta-feira, chuva fraca e a máxima cai para 24 graus. E o que vai mudar é o tempo aí nessas regiões. É essa frente fria que está se aproximando aqui do sudeste. Ela vai trazer chuva fraca, leve em toda a costa leste aqui de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Além da queda de temperatura e da chuva, vai provocar muita ventania. Os ventos podem chegar a 90 km por hora, por isso o mar vai ficar bastante agitado. Tem alerta para ressaca em todo o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. No sul do Brasil, o dia começa com geada em áreas aqui do interior do Rio Grande do Sul. O tempo fica firme, mas vai fazer bastante frio em Porto Alegre. Mínima de 9 graus, não passa dos 14. Em Florianópolis, a máxima é de 20 graus. E o sol e o calor vão predominar em grande parte do Brasil. A gente tem previsão de pancadas de chuva de até forte intensidade aqui no extremo norte, entre Roraima e o Amapá. Mas no restante é o ar seco que predomina, o tempo fica firme. Tem alerta para baixa umidade do ar aqui no interior do Nordeste, em todo o Centro-Oeste e também em Minas Gerais. Na capital Belo Horizonte, muito sol e a terça-feira começa com friozinho aí, mínima de 15 graus, mas à tarde esquenta bem, chega aos 30. Grande variação de temperatura também em Brasília, viu? Mínima de apenas 13 graus, mas com sol à tarde, a temperatura chega aos 29. Agora a gente vai para Rio Branco, no Acre, no norte do Brasil, onde também vai estar muito quente, mínima de 18 e a máxima é de 36 graus. Mais quente ainda vai estar em Porto Velho, a máxima chega aos 38 graus. Em Cuiabá faz 37, muito calor. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, te vejo amanhã. Até lá, tchau, tchau. O governo dos Estados Unidos divulgou hoje uma nova regra que pretende dificultar a permanência legal dos imigrantes nos Estados Unidos. A medida deverá rejeitar pedidos que não cumprirem determinados padrões de renda. Veja na reportagem da correspondente Luciana Camargo. A atual lei americana já é muito clara. Quem quiser um green card, cartão de residência ou um visto permanente, tem que provar que não será um fardo para o governo, o chamado encargo público. A nova regra expande ainda mais a definição de encargo público e amplia os motivos que desqualificam o solicitante. A partir do dia 15 de outubro, quem requisitar o visto permanente será obrigado a apresentar 3 anos de declarações fiscais federais, histórico de emprego e comprovante de seguro de saúde privado, se o imigrante tiver. Mas pessoas com baixa renda, pouca educação ou que tiverem usado benefícios públicos, médicos de alimentação ou de moradia, por exemplo, podem ter a permanência no país negada. Segundo o governo Trump, a nova regra é derivada da Lei de Imigração de 1882 e sua base é o princípio da autossuficiência, que protege os contribuintes. O diretor interino dos Serviços de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos disse que o governo não está fazendo nada novo, está simplesmente tornando efetivo o que o Congresso já havia colocado nos livros. De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, em média 544 mil pessoas se inscrevem anualmente para obter o Green Card. A nova regra vai afetar 383 mil pessoas, ou seja, 70% dos solicitantes. Em 2016, último ano do governo Barack Obama, foram concedidas 800 mil residências permanentes. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. O aeroporto internacional de Hong Kong teve todos os voos cancelados hoje por causa das manifestações que acontecem no terminal há 4 dias.
5.000 pessoas ocuparam os 2 andares do aeroporto, a maioria vestindo roupas pretas. A multidão gritava frases e exibia cartazes que pediam a liberdade de Hong Kong e contestavam a brutalidade da polícia. Após o cancelamento dos voos por causa do protesto, funcionários do aeroporto foram liberados e formaram uma enorme fila pelas ruas e avenidas da região na volta para casa. De acordo com os organizadores, o objetivo do ato é sensibilizar visitantes estrangeiros sobre a atual onda de protestos violentos que acontecem em Hong Kong há 10 semanas. As manifestações surgiram após o anúncio de um projeto de lei de extradições que permitiria o envio de criminosos condenados para a China. Ontem houve confronto durante um protesto em uma estação de trem. A polícia lançou bombas de gás lacrimogênio e prendeu um grupo de manifestantes. Em resposta à violência, pessoas se reuniram hoje em frente a uma delegacia e cantaram um hino pedindo paz. Subiu para 49 o número de mortos após a passagem do tufão Lequima pelo leste da China no último sábado. Pelo menos 21 pessoas continuam desaparecidas. O tufão provocou alagamentos e deslizamentos de terra. Moradores registraram construções desabando por causa da água. Tempestades com ventos de quase 190 km por hora forçaram mais de 1 milhão de pessoas a deixarem suas casas. Mais de 5 milhões foram afetadas. Na província de Shandong, o tufão danificou 175 mil hectares de plantações. Autoridades estimam um prejuízo equivalente a 840 milhões de reais na região. E na Índia, as fortes chuvas mataram mais de 150 pessoas e deixaram 17 desaparecidas. As tempestades causaram alagamentos em cidades inteiras. Segundo autoridades, mais de 400 mil pessoas ficaram desabrigadas. As chuvas também provocaram deslizamentos de terra. O estado de Kerala foi o mais afetado. Cerca de 1.300 acampamentos da região abrigam moradores atingidos. No estado de Gujarat, um policial se tornou herói. Ele salvou 2 crianças após carregá-las por 1,5 km e atravessar um rio. Participam de operações de resgate equipes da Força Nacional de Resposta a Desastres, do Exército, da Guarda Costeira, da Marinha e da Força Aérea. A estação de monções no sul da Ásia vai até setembro. No mês passado, tempestades mataram pelo menos 227 pessoas na Índia, Nepal, Paquistão e Bangladesh. O final de semana não foi nada agradável para Neymar em Paris. O jogador teve seu nome lembrado pela torcida do PSG, mas de uma maneira negativa. Peterson Isidoro tem as informações. O assunto foi destaque nos principais jornais desta segunda-feira aqui na Europa. O Le Parisien da França trouxe na capa o título Neymar insultado pela torcida, um divórcio que lembra outros. O L'Équipe foi poético. Neymar e Parque dos Príncipes, a crônica de um amor desfeito. Títulos inspirados nos últimos momentos de Neymar em Paris. A estreia do PSG contra o Nimes pelo campeonato francês foi marcada por insultos da torcida organizada do clube a Neymar, que não foi relacionado para a partida. Nas arquibancadas, faixas e cartazes traziam um recado direto. Vaza daqui era uma delas. Segundo a imprensa francesa, Neymar não veste mais a camisa do PSG, que inclusive foi retirada das lojas oficiais do clube. O colega de time, o meia Marco Verratti, saiu em defesa do brasileiro. Espero que as coisas sejam resolvidas rapidamente para o bem de todos, já que temos um bom relacionamento com o Ney e ficamos muito felizes em vê-lo jogar. Nem mesmo o apoio dos colegas de time do técnico Thomas Tuchel consegue mais sustentar essa relação do craque brasileiro com a torcida. Aliado a isso, o desejo dele querer sair do clube. Por isso, o ciclo de Neymar no PSG está praticamente encerrado numa saída frustrada e pela porta dos fundos. Mas Neymar continua com prestígio aqui na Europa. Tanto que os 2 gigantes da Espanha ainda sonham com o futebol do camisa 10. Neymar sonha em retornar ao Barcelona, onde fez história ao lado de Messi e Suárez. Mas o rival Real Madrid está disposto a pagar ao PSG boa parte do que o clube francês investiu no atacante.
cerca de R$1 bilhão em 2017. Se os caminhos o levarem para a casa do Real Madrid, principal adversário do Barça, a vida do craque também não será fácil na Espanha. Se bem que tem torcedor que aprova a volta de Ney ao Camp Nou. Melhores do mundo têm que estar a Barcelona. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. O governo de Portugal decretou agora há pouco requisição civil para interromper a greve de caminhoneiros. Os grevistas terão de voltar ao trabalho ou serão processados criminalmente. 30% dos postos portugueses já estão sem combustível nas bombas. Para minimizar o desabastecimento, o governo estabeleceu um limite de 25 litros para cada veículo leve. Cerca de 2.000 caminhoneiros de transporte de combustíveis aderiram à greve. Eles reivindicam melhores salários e condições de trabalho. Esta é a segunda paralisação da categoria. Em maio, os motoristas já haviam cruzado os braços após tentativas de negociação com o governo. Estas pessoas estão a lutar por direitos que lhes são devidos e o país, ou o governo e as empresas estão a fazer de tudo para limitar o exercício desses direitos. Caminhoneiros de outros setores da economia também aderiram à greve. Para evitar o desabastecimento de alimentos, o governo português determinou um fornecimento mínimo de suprimentos. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.